Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Rafael Rocha, analista de ações internacionais aqui no Dica de hoje. E hoje eu quero falar sobre uma das principais notícias de semana passada, a compra de 3 novas empresas pelo Warren Buffett, pela Berkshire Hathaway, que é a sua empresa, a sua holding, que tem participações na Apple, no Bank of America, na Coca-Cola, na Chevron, tinha no Wells Fargo, não sei se ainda tem. Mas ele adicionou mais 3 novas empresas e o mercado, com essa adição, algumas dessas empresas subiram mais de 10% no dia. Só porque o Warren Buffett comprou, as ações já subiram. Teve empresa que subiu 8%, 9%, uma que subiu menos, subiu 5% ou 6%. Então o pessoal ou quer saber o que essa empresa faz, ou até antes mesmo de querer saber o que a empresa faz, já compra, porque se o Warren Buffett tem na carteira, as pessoas deduzem que é uma boa empresa e que vale a pena comprar, que vai subir muito ou que vai pagar um dividendo relevante nos próximos anos, dividendos relevantes e consistentes nos próximos anos. Então nesse vídeo eu vou explicar principalmente o que essas empresas fazem e a gente tenta deduzir aqui o que fez o Warren Buffett comprar essas empresas. Então depois da vinheta já vou compartilhar aqui a tela e mostrar tudo para vocês. Então, compartilhando aqui a tela, eu já deixei algumas abas abertas e essa aqui é que mostra a notícia: gestora de Warren Buffett atualiza a carteira e insere a Taiwan Semiconductor no seu portfólio. Então a Taiwan Semiconductor foi a principal empresa, ele comprou um pouco menos, eu acho que desse valor, né? 4,4, deve ter sido uns 4 bilhões de dólares da TSM. A TSM hoje vale 400, um pouco mais de 400 bi, então ele comprou cerca de 1% da empresa, agora está nas mãos da Berkshire Hathaway. Comprou também a Louisiana Pacific Corporation e a Jefferies Financial Group. Então essas foram as 3 empresas que a Berkshire Hathaway comprou na semana passada. Comprou antes, né, mas foi divulgado na semana passada. Aqui diz também que aumentou posição na Chevron, aumentou participação também na Paramount, uma empresa que tem sofrido recentemente com menores clientes, menores receitas de streaming. A gente viu quedas fortes no Netflix, o Disney também sofreu, e mesmo assim ele, confiante aqui na Paramount, comprou mais de 10% das ações que já tinham. Então aumentou a participação em mais de 10%. Então já vou pular aqui para a tela para a gente falar um pouco da Taiwan Semiconductor. A Taiwan Semiconductor ela foi fundada em 87 por uma joint venture da Philips, uma empresa que todos conhecem, televisores, câmeras, o governo de Taiwan e alguns private equity. Se eu não me engano, o governo de Taiwan entrou com quase 50% da TSM. Então, ela fornece os chips semicondutores importantíssimos para celulares, automóveis. Quanto menores esses chips, melhor. Ele vai ter mais tecnologia, vai gastar menos energia. Lá em 2016, por exemplo, a tecnologia mais avançada, se eu não me engano, era 16 nanômetros. O tamanho dos chips eram 16 nanômetros, os mais avançados. Hoje em dia, a Taiwan e a Samsung já estão fabricando chips de 5 nanômetros. Então, essa tecnologia está cada vez sendo mais avançada, os chips estão ficando menores e gastando menos energia e tendo mais tecnologia, como eu falei. 50% das receitas da TSM ela vem dos chips para smartphones. Então a gente já consegue deduzir que a Apple é uma importante cliente, e é mesmo. A Nvidia é uma outra cliente importante da TSM, a AMD também, empresas importantes aí em todo o mundo. É interessante que esses chips que a TSM hoje fornecem para a Apple, eles eram fornecidos lá atrás pela Samsung, que, como eu falei, também é um importante player nesse mercado. Só que até antes isso da Samsung começar a fabricar smartphones. Só que como a Samsung virou um concorrente da Apple, a Apple foi lá e migrou, parou de comprar chips da Samsung e passou a comprar da TSM. Isso é uma grande vantagem da TSM, que ela é focada na fabricação de chips. Ela não quer aumentar, não quer virar um concorrente da Apple, um concorrente da Samsung na área de smartphones. Ela quer ficar fabricando chips. Então isso é bom para empresas de automóveis, empresas de smartphones, que não vão ganhar uma concorrente comprando da TSM, que foi
aconteceu com a Samsung lá atrás. Teve até um processo envolvendo a Apple e a Samsung relacionados a patentes. Então a gente vê aqui que a TSM ela cresceu muito depois da pandemia. Então aqui a gente teve a pandemia, início aqui de 2020, ela chegou a cair um pouquinho e depois subiu muito. Vocês devem lembrar que houve uma corrida, uma compra, as pessoas comprando cada vez mais celulares, notebooks, diversos aparelhos, diversos produtos que levam os chips fabricados pela TSM. Então as receitas subiram muito nesse período, as margens se expandiram e ela teve um bom ganho. Quem tinha ações da TSM nesse período ganhou um bom dinheiro. Recentemente teve uma queda mais forte, inclusive, com todo esse perigo de recessão, aumento de juros. Tem também as restrições das vendas de chips dos Estados Unidos para a China, que são os chips avançados. A TSM tem bastante chips avançados, então isso também contribuiu para essa queda recente na empresa. E aqui a gente consegue ver que essa pequena alta, provavelmente é quase toda em função da compra do Warren Buffett das ações da empresa. Claro que ela já esteve muito mais cara do que está hoje, mas tem alguns possíveis ventos contrários. O mercado em todo estava meio reticente com a empresa, mas como o Warren Buffett comprou, logo a empresa subiu bem depois na notícia. Aqui a gente consegue ver que ela é negociada quase 13 vezes lucros desse ano. Então não é um múltiplo assim, ela já foi negociada a um múltiplo bem maior do que esse, a mais de 20, num passado recente. E esse múltiplo é baixo até para os padrões da empresa. A gente consegue até ver aqui no Guru Focus. Vou botar aqui a TSM e a gente abre um gráfico dela. Vou botar aqui só o preço-lucro e a gente já consegue ver, vou botar nos últimos 5 anos aqui, consegue ver que o nível atual é um dos menores níveis de preço-lucro da empresa dos últimos. Aqui é diferente, né? Aqui é dos últimos 12 meses, esse aqui que a gente está vendo é para os 12 meses da frente, para os atuais 12 meses, né? Então que termina no final do ano. A gente vê que tem até uma pequena diferença, aqui está 14, lá está 12 e alguma coisa, justamente por essa diferença de períodos. Mas a gente vê que nos últimos 12 meses, esse PL, nos últimos 5 anos, na verdade, é um dos menores níveis atualmente da TSM. Provavelmente foi isso que fez aí, um dos motivos que fizeram que o Warren Buffett comprasse a empresa, acreditando que ela tem uma vantagem realmente muito grande. Essa indústria necessita de muito capital para a fabricação desses chips. Ela anuncia capex bilionários, sempre quando ela vai abrir uma fábrica ou vai anunciar novos produtos, sempre é necessário ter capex muito altos, que é justamente capital para os investimentos, tanto para fábricas quanto para os produtos em si, e por isso que ela está muito à frente de outros concorrentes. Até a Samsung mesmo, por mais que também já esteja fabricando chips de 5 nanômetros, ainda está atrás tecnologicamente da TSM. Ela ainda paga aí um dividendo de 2,3, com certeza o Warren Buffett olhou para isso também e gostou disso aqui também, vendo livros dele, com certeza a gente consegue imaginar que ele gostou desse dividendo, por mais que seja pequeno. É uma empresa que está negociando a múltiplos baixos e ainda paga um pouquinho de dividendo, então isso provavelmente foi um plus aí para a compra do Warren Buffett. A outra empresa, já vamos pular aqui, foi a Louisiana Pacific Corporation, que é uma empresa de construção de produtos de madeira. Então vocês já devem ter visto aqueles decks, aquelas piscinas que por volta tem madeira, aqueles pisos revestidos de madeira também, paredes. Então tudo isso são produtos que a LPX fabrica. E a gente vê que, assim como a TSM, depois da pandemia, teve uma alta bem expressiva. Então aquela famosa frase de comprar sempre na queda, quando a empresa está negociando a preços bem mais baixos da sua história, o Warren Buffett não fez isso aqui. Em 2020 a LPX era negociada a cerca de $30, hoje está em 62, e mesmo assim ele comprou. A gente vê aqui que ela está sendo negociada a 5 vezes lucros, mas não vale nem a pena abrir no Guru Focus para ver o histórico, porque esse lucro aqui tem alguns não recorrentes, e também eu já vi que o forecast, que é a projeção de receitas para frente,
da LPX é bem menor para o próximo ano fiscal do que o atual. Então isso corrobora, porque isso faz com que esse múltiplo aqui fique bem mais baixo. Mas em tese ele hoje para frente, se a gente olhar os próximos 12 meses, sem contar esse ano fiscal, pelo que eu vi, está em 12 vezes a projeção, né? Mas esses 5 vezes lucros aqui, esse PL de 5 vezes aqui, não diz muito sobre a empresa, já que tem não recorrentes e também ela teve uma receita maior nesse último ano fiscal, que não deve seguir para os próximos meses, próximos anos. Eu até viu as projeções, a projeção do preço-lucro para os lucros dos 12 meses do próximo ano fiscal, tá ali o PL tá negociando a 12 vezes. Então a gente vê que, além de ela ter vendido algumas operações dela, isso faz com que influa o lucro nesse período. Também as receitas não devem se manter nesse nível atual, devem cair. A gente lembra que depois da pandemia muita gente fez obra em casa, fez obra em salas comerciais, em galpões, enfim, tiveram vários investimentos nesse sentido, e várias empresas, tem até Home Depot, outras empresas também, uma operação assim um pouco similar à LPX, também subiram bem depois da pandemia. A gente até consegue ver aqui, eu deixei aqui aberto, aqui fala um pouco da empresa, acho que não era nessa tela. Vamos abrir esse vídeo aqui, eu vou botar sem som, para a gente tentar ver um pouco da operação galpão. Aí tem o rapaz falando aqui, um pouco dos produtos aí da LPX. Esse cavalo acredito que não seja, mas deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Essa obra aí no galpão com produtos da Louisiana Pacific Corporation. Então essa foi a segunda empresa que o Warren Buffett comprou. E um ponto legal de ver é que o short interest da empresa está em 7,72. O que isso quer dizer, né? Esse short interest nada mais é do que o número de ações vendidas sobre o número de ações em circulação. Então 7,72% das ações em circulação da LPX estão sendo vendidas à descoberta. A gente lembra lá, tem até a série na Netflix sobre a GameStop, que chegou a 140% de ações vendidas. É até estranho ter mais ações vendidas do que ações em circulação. Isso até fazendo um parênteses aqui, isso acontece porque, por exemplo, eu pego alugado do Daniel ações de uma empresa, e aí eu vendo essa pro Egbert. O Egbert que comprou de mim vai lá e aluga também, e começa uma ação sendo vendida mais de uma vez, e acabou que a GameStop ficou aí mais de 140%. Na LPX esse valor está 7,72, que não é um valor assim muito baixo. Tem algumas empresas com um short interest bem menor do que esse, então esse é um fato que me chamou a atenção. Tem sim algumas ações sendo vendidas a descoberto, e não é desprezível esse número. Aí já falando da última, né, foi a Jefferies Financial Group, que é uma empresa um pouco maior que a LPX, vale 8,6 bi, a LPX, se não me engano, vale 4 bi. São empresas pequenas, também negociada na faixa de 12 vezes. TSM, a LPX, se a gente ajustar, e a Jefferies negociada 12 vezes lucros, todas as três. E essa é uma empresa financeira, ela é uma empresa praticamente com serviços completos ali, voltados para bancos de investimento e também para o mercado de capitais. Então ela faz, por exemplo, empréstimos corporativos, auxilia em M&As, fusões e aquisições, tem serviços de corretagem também, faz gestão de patrimônio, enfim. É uma empresa assim um tanto quanto completa na parte de serviços financeiros. Esse múltiplo de 12 vezes não é um múltiplo caro, também não é um múltiplo muito barato. A gente lembra que a HP, que o Buffett comprou lá atrás, se não me engano estava com PL, claro que não são comparáveis, né, mas só para efeito para vocês visualizarem, era um PL de 8 vezes ou 5 vezes, enfim, é um PL bem menor do que a Jefferies, que é um PL várias empresas estão negociando nesse patamar. Também paga um yield
bom, 3,19%. A média do S&P 500 de dividend yield hoje está na casa de, se não me engano, menos de 2%, então está maior que a média. E ela também, curiosamente, ela também subiu bem depois da pandemia. Ali antes da pandemia estava negociando a 22, 23 dólares, hoje está negociando a 37, quase 38 dólares, então quase o dobro também diante da pandemia. Curiosamente, todas as três empresas negociando um valor muito maior do que antes da pandemia. Então, vou descompartilhar aqui a tela para fazer a conclusão. A gente conseguiu ver aí as três novas empresas do Warren Buffett. A gente consegue deduzir mais ou menos por que ele comprou essas empresas. Tem um dividendo um pouco maior que a média, não estão negociando a múltiplos caros. A empresa financeira, a gente vê que sofreu um pouco mais recentemente, por mais que esteja muito superior ao valor que era antes da pandemia, mas se os juros começarem a cair, ela tende a ter uma performance boa. A TSM também está bem machucada, digamos assim, nesse passado recente, por mais que tenha subido bem nos últimos 2 anos, mas em função dos problemas com a oferta de semicondutores, juros subindo, possibilidade de recessão, fizeram com que a TSM tivesse a cotação bem machucada os últimos 6 meses, nesse último ano. Ainda tem um risco político, o risco da China querer reanexar Taiwan. Isso pode também ver uma degradação maior aí das cotações da TSM. E a LPX, confesso que essa empresa eu conheço um pouco menos, mas é uma empresa que tem boas perspectivas, principalmente se os juros também diminuírem, as pessoas vão reformar suas casas, também abrir novos negócios, construir galpões, enfim. Eu acredito que seja uma empresa mais cíclica e que o Warren Buffett já esteja vendo por essas três empresas que os juros não devem ficar nesse patamar por muito tempo, e já no ano que vem vai chegar no seu topo no início e talvez no final do ano já comece a cair, e essas empresas provavelmente irão performar bem nesse cenário. Então, há 2 meses atrás muito se falava, que ninguém se falava na verdade, em investir no mercado internacional. Hoje em dia já está diferente, o Brasil bem confuso, e lá o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, subiu 8% em outubro, estava subindo até há pouco tempo, em novembro, 3%, então um crescimento de mais de 10% aí em 1 mês e meio. E a gente vê já essa recuperação, e se realmente os juros caírem, chegarem no topo lá para maio, abril do ano que vem, e ficar nesse nível projetado hoje, que é de 5%, no máximo 5,5%, a gente vê que a bolsa tem um espaço legal para andar. Então essa alta recente, na minha opinião, tende a continuar também nos próximos meses. E aí, quando os juros começarem a cair, essa alta já pode até ter passado, essa alta mais forte pode ter até passado, porque o mercado sempre antecipa. Então, até por a gente ver esse bom momento do mercado internacional, a gente está novamente botando o Dica Internacional na Black Friday. Então você, no link abaixo, você consegue assinar o Dica Internacional por 3 anos, pagando apenas 2 anos. Então é a promoção que a gente fez no início da Black Friday, a gente está trazendo de novo aqui para vocês, justamente porque a gente vê essa oportunidade no mercado internacional. A gente nunca nem tinha botado o Dica Internacional em promoção nesse ano. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e bons investimentos.